Iniciando a nossa gravação do dia. Bom dia para todo mundo. Vou compartilhar minha tela aqui para o nosso livrinho, tá? Vou pegar o livro para fazer um apanhado daquilo que a gente já viu de tecido, tá bom, gente? Bom, como vocês estão vendo aí, o capítulo começa falando sobre a importância dos tecidos, né, sobre aonde eles se encontram. Começa, por exemplo, com um tecido epitelial, né, mostrando a estrutura dele, o tecido de revestimento, o tecido glandular, né, que são aquelas glândulas que a gente estudou, é, glândulas exócrinas, glândulas endócrinas, né, mistas, né, são as anfícrinas. Sobre os tipos de epitélios, né, epitélio simples, epitélio estratificado. Aí no livro aqui, ó, tá mostrando, por exemplo, nessa imagem, na página 6, tá mostrando aí a nossa pele, como é que ela é construída, né. Essa o que dá a coloração à nossa pele são essas células aqui que vocês estão vendo, algumas estão distribuídas nessa pele, e elas têm a capacidade de serem ativadas, dando uma pigmentação, né. Essa pigmentação é a melanina, né, então, quando você fica muito no sol, exposto ao sol, a sua pele tende a ficar mais escura. Ou se você é muito branquinho, ela fica avermelhada. Então as pessoas brancas, geneticamente, há nelas menos melanina do que nas pessoas que são negras, por exemplo. A gente tem, a composição da melanina, gente, ela é genética, tá. Então eu tenho lá, o mulato, o negro, eu tenho o mulato, médio, né, mulato escuro, mulato médio, mulato claro, e aí a gente vai vindo até o branco. O branco, desculpa, o branco, ele não é que é ausente de melanina não, ele tem, mas ele tem em menor quantidade. Quem não tem melanina é a pessoa que tem uma doença. Qual o nome dessa doença? Vocês estudaram, acho que isso em genética ano passado. A pessoa que não tem melanina, lembrando que a melanina é um pigmento importante para proteção da pele, né, proteção contra, por exemplo, o calor, os raios, isso aí, Matheus, albinismo, né, então a pessoa que ela geneticamente ela não tem a melanina, ela é albina, albinismo é uma doença, tá bom? Porque você não tem como pigmentar, então não tem como proteger. Eu tive um aluno que era albino. Bom dia, Fê. Eu tive um aluno que era albino, esse aluno ele vivia de manga comprida, né, roupa de manga comprida, colocava até calçava luvas, boné, óculos escuros e tome protetor solar. Ele precisava de muito, ele não podia ficar, então assim, não é uma pessoa que vai conseguir bater uma bola com os amigos num sol de meio-dia, né, na rua, não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque, existe o risco. Ele tem uma maior chance de ter câncer de pele, tá. E o que que é o câncer de pele? Seria, a gente tem assim, os crescimentos, né, os tumores benignos e os tumores malignos. O benigno é aquele que é fácil de tirar, então o médico tira e ele não vai crescer novamente. E o que que é o maligno? Quando fala assim, tumor maligno, é o câncer, né. E esse câncer, qual a característica dele? São as células que têm a capacidade de crescer, elas se recusam morrer. Então a célula, quando ela perde a função dela, quando ela tem uma alteração genética, alteração no seu DNA, ela começa a se proliferar, ela começa a crescer. Esse crescimento, quando eu falo crescer, eu falo da multiplicação celular, tá bom? Não é que a célula cresce em volume, ela cresce em Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C. E são células que não estão obedecendo ao corpo. Então, vocês sabiam que existem morte programada? A célula,
ela morre, ela tem uma programação para morrer. Então, se ela não está desempenhando a função dela, o corpo vem e mata ela. Ou então os glóbulos brancos vêm e englobam, a gente vai falar depois deles, eles fazem fagocitose para eliminar. Só que dependendo do número dessa célula, eles não dão conta de fagocitar tanto. E elas crescem ali, causando então o câncer. E aí essa célula, essas células que crescem, elas têm a capacidade de sair daquele lugar e ir para outro. Então, por exemplo, ela pode ir para o fígado, ela pode ir para os pulmões. Quando faz isso, a gente fala até que está com metástase, né? Significa que os tumores estão se espalhando pelo corpo. E é uma fase bem delicada da doença. Dependendo do tipo de câncer, ele é mais agressivo que o outro. Então, existem cânceres que são muito agressivos. Então, exemplo, câncer de glândulas. Ó, câncer de ovário, de testículo e de pâncreas. São 3 glândulas, né? São muito agressivos, né? Assim, um indivíduo, dependendo, né, da situação, assim, ele tem pouquíssimo tempo de vida. Ano passado, eu enfrentei isso, assim, de perto, né, com a minha mãe. Ela teve câncer de pâncreas. Quando foi diagnosticado, ela passou mal durante um mês, mas sempre indo para o hospital. Aí quando fez o exame mesmo para saber o que que era e tal, quando foi diagnosticado, 16 dias depois ela faleceu. Então, assim, foi muito agressivo. Agressivo, né, para ela, assim, e psicologicamente para mim também, foi bem pesado. E eu lembro que eu vi uma moça lá também que ela estava com, eles estavam desconfiando que era câncer de ovário. E assim, é bem triste de ver, né? Porque são cânceres que matam muito rápido. Lembrando que o câncer também ele tem muito a ver com o comportamento do indivíduo. Então, por exemplo, para você não ter câncer de pele, além de você ter que passar o protetor solar bonitinho, né, se cuidar, não ficar exposto ao sol, a gente está entrando aí, chegamos na primavera, estamos próximos do verão, a gente sabe que estamos recebendo uma onda de calor muito grande aqui no nosso estado, é necessário que a gente se cuide, né, é, e ao se expor ao sol, é necessário que passe o protetor. Mas não é só o protetor, são seus hábitos. Então, para você não desenvolver câncer de pele, por exemplo, que a gente está falando do tecido epitelial, é importante que você se alimente bem, que você não tenha péssimos hábitos de vida. O que seriam, Fernanda, péssimos hábitos de vida? Seriam a bebida alcoólica, né? Aquele indivíduo que toda semana está bebendo, né? O fumo também, ele é prejudicial, a obesidade, a pessoa que não controla o seu peso, né? Enfim, você tem assim um rol de problemas, inclusive poluição, né, gente? Problemas ambientais, o estresse, tudo isso aí que pode impactar negativamente o seu corpo e, consequentemente, fazer com que você desenvolva um determinado tipo de câncer. Tudo bem? Tô falando, 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 vocês estão me ouvindo? Estão entendendo? Querem fazer alguma pergunta? Estão me ouvindo, gente? Ih, gente, que travou? Caiu? Como é que é? Mas me ouviram? Só a Fernanda que responde? Ah, beleza. Pois é, a minha dúvida era se a minha estava travando também, né? Então tá bom, Nath, obrigada. Então, aqui estão os melanócitos, né? É, que vão ser pigmentados, então. Aí tem uma outra doença aqui, galera, que é a psoríase. Vocês conhecem alguém que tem psoríase? É uma doença inflamatória, né, crônica, porque ela se estende. Eu conheci um rapaz que tem psoríase. As juntas dele eram esbranquiçadas e descamava a pele e vivia coçando.
né. Então coça bastante, descama, né, e, eh, pode até, é uma questão, assim, que pode ser genética também, e ela acaba sendo agravada por algumas condições ambientais também, bebida alcoólica, medicamento, tá. Câncer de pele, então, já falei. A outra é essa aqui, ó, vitiligo. A vitiligo, ela também, nenhuma dessas é contagiosa, tá, nem psoríase, nem câncer e nem a vitiligo. A vitiligo, essa parte aqui onde tá branquinha, não tem os melanócitos, né, da hipocromia, né, que é essa parte branca aí. E fica uma parte também muito sensível à radiação solar, então quem tem psoríase tem que se cuidar mesmo, né, passar protetor solar. Em alguns casos eu já vi regredir, tá, eu já vi algumas, doença como essa, a coloração voltar, eu já vi. Mas enfim, tem que ser, acho que ela tá sendo bastante estudada, né, esse tipo de coisa. Tem algumas também que é o melasma, né, manchinhas de pele, assim. Eu, por exemplo, tenho melasma. O calor, né, e a radiação solar que faz. Então, por exemplo, se eu ficar no fogão ali, com calor de panela no rosto, aí os meus melanócitos ficam pigmentados, né, aí dá um monte de mancha no meu rosto. Não é só no rosto não, no meu braço também vive cheio de mancha. Então, assim, é uma condição que eu tenho, né, genética, e que eu preciso tratar. Então, por exemplo, às vezes eu deixo o carro no sol, já não posso entrar no carro no sol ali. Por quê? Porque vai ativar os meus melanócitos e vai pigmentar. Aí eu vou ficar cheia de mancha na cara. Eu não quero isso, né. Falei também dos epitélios, né, dos tipos de epitélios, os glandulares, né, falando bastante deles. Isso aqui é só pra gente fazer um alinhamento do slide que eu passei com o conteúdo do livro, tá? Dos anexos da epiderme, né, dos pelos, das unhas, né, por que que a gente arrepia, os tipos de glândulas, né, endócrinas, exócrinas, anfícrinas. Passei também uns exercícios, depois eu vou corrigi-los, e a gente entrou no tecido conjuntivo, que é esse tecido que tem uma diversidade, né. Se a gente pegar, por exemplo, o braço eu costumo falar até o dedo, você pega o dedo do indivíduo, tem tanto tecido ali, tipo de tecido, né, então tem osso, tem cartilagem, tem gordura, né, tem tecido, que vai formar, por exemplo, estruturalmente falando, o indivíduo, né, com fibra elástica, com tendão, né. Tem tecido, rico em colágeno para dar elasticidade, em fibras reticulares, né, tem tecido sanguíneo, hematopoético, enfim, tem uma infinidade. Aí, falei, né, dos tecidos conjuntivos aqui, cartilagem, frouxo, cartilagem fibrosa. Ó, aqui eu falei ontem rapidinho sobre os tipos de cartilagem, né, que há, né, a cartilagem fibrosa, por exemplo, que há entre as nossas vértebras. Então a gente tem 33 vértebras. Entre as vértebras tem um disco de cartilagem. Então aqui no material de vocês, essa aqui é a página 12 do material de vocês, do livro, está mostrando esse disco de cartilagem, que é como se fosse uma borracha entre os ossos, que ela serve porque os nossos ossos estão, para eles não entrarem em atrito, quando eu pego uma coisa rígida com outra, e eu fico friccionando, o que que acontece, gente? Que acontece se eu pego uma coisa rígida, 2 pedras, vamos pensar 2 pedras, assim, ó, fazendo esse movimento, o que que acontece? Isso aqui, Matheus, já é o atrito, né. Quando eu ponho em atrito, o que que acontece? O que que vai acontecer com ambas? Isso aí, Nath, elas vão desgastar, né. Se eu pego 2 pedras e fico fazendo assim, você vai ver o farelinho descendo, né. Então, assim, para não ocorrer esse desgaste, que muitas vezes ocorre, tá.
Muitas vezes ocorre esse, desgaste e inclusive ele vem associado a muitas dores, porque ocorre, por exemplo, um deslizamento do disco de cartilagem, uma pressão no disco de cartilagem. Então a galera que faz atividade física, a galera da maromba, que adora pegar um peso, né, ou tá no quintal, assim: "Vou lá, vou pegar esse peso aqui, vou fazer", sem observação de um profissional é perigoso, né, tem que tomar cuidado. Por quê? Lesões nos ossos, lesões musculares, você precisa de para recuperar, você precisa de um tempo muito grande. Eu comentei com vocês ontem que quando eu tive torção de tornozelo, eu não pude botar o pé no chão, isso foi torção, uma entorse, não foi nem uma luxação, muito menos uma fratura. Foi uma coisa, assim, mínima que poderia acontecer, uma entorse. Eu tive que ficar 2 semanas sem botar o pé no chão, o pé. Agora imagina quem fratura, né, a minha mãe teve uma época que ela fraturou o fêmur, ela ficou 8 meses sem botar o pé no chão. Isso agrava com a idade da pessoa, né. Quanto mais velha a pessoa tá, né, mais idosa, pior é a recuperação dela, mais demorada é a recuperação dela, entende isso? Então a gente tem que ter muito cuidado com postura, né, com a forma de sentar. Na sala de aula, muitos de vocês ficam assim, ó, arqueados, né, todos envergados. Então, por quê? Porque com o passar do tempo, isso vira um hábito, né. Esse hábito, ele vai fazendo prejudicar a sua postura. Você já tem uma postura ruinzinha, quando você insiste naquela postura, você pode ter lesões, né. Eu, por exemplo, por sentar em cima da perna, eu tive uma escoliose, né. Quem aqui faz aula de dança ou fez balé, jazz, aula de dança mesmo, juntinho, assim, forró, alguém fez aqui da sala? Fala aí pra mim, quem que já fez? Menino, menina, independente, homens dançam super bem, inclusive os homens dançam até melhor do que as mulheres, né. Alguém da sala fez algum tipo de dança? Não, ninguém? Gabi fez balé. Então, Gabi, a sua postura é boa? Você se considera uma pessoa que tem uma boa postura? Tipo assim, seus ombros. A sua professora na época, né, porque depende do tempo que você fez. Tem gente que fez balé desde criancinha, ficou ali 5, 10 anos fazendo balé, né. Então, quando você fez balé, a sua professora corrigia a sua postura? Geralmente quem faz dança, os professores sinalizam muito a postura. Então, se você quer ter uma boa postura, faz aula de dança, porque vai ser muito bom para você. Quando eu fiz a dança de salão, o professor vivia me chamando, porque eu, naturalmente, desde adolescente, as costas arqueadas. E aí, quando eu entrei, o professor falou assim: "Faz favor de crescer". Aí você cresce, dá uma elevação, porque isso ajuda na sua coluna, tá. Você tem que ver a atividade física, ela ajuda a ter uma boa postura. Para que boa postura? Para você não ter problemas crônicos, problemas depois, né, de desvios. Quem aí aqui na sala, o pai ou a mãe, tem bico de papagaio ou, escoliose, desvio na coluna, alguém tem? Bico de papagaio é muito daqui, né, da sua cervical, que fica uma pontinha da sua vértebra para fora, assim, postural, né, por uma questão postural. Existem questões genéticas envolvendo a coluna também, mas nesse caso aí, tem gente que nasce já com os desvios, tá. Já viram cirurgias na coluna? Depois entra no YouTube, tem um monte de cirurgia muito legal, a galera da carniceira aí, ó, pessoal carniceiro que gosta de ver cirurgia, gosta de ver sangue, no YouTube tem um monte de vídeo muito legal aí para assistir, tá. Então o que que é a hérnia de disco? A hérnia de disco é quando, ocorre, assim, um desvio desse, dessa cartilagem
que encosta para evitar o atrito, essa cartilagem, por exemplo, por uma pressão, ela escorrega e vai parar, por exemplo, num nervo. Aí fica pinçando ali, cutucando o nervo. E aí cutuca o nervo, você sente muitas dores, né. Então quem aí, a família, alguém tem, hérnia de disco, a pessoa tem que tomar remédio forte para poder suportar a dor. Em alguns casos é cirúrgico. Alguém aí, o pai ou a mãe, tio, já fez cirurgia para hérnia de disco? Escreve aí para mim no chat, que eu não tô vendo vocês participando muito hoje não, hein. Tá me deixando falando sozinha. Nalanda falou que o pai tem, mas não fez cirurgia. Beleza. Beleza. Então, aí tem que controlar mesmo, tem que fazer eu tenho um amigo que tem, ele tem que fazer RPG, que é aquele tipo de exercício que é para arrumar a sua postura. O profissional, ele trabalha para consertar a sua postura, exatamente para você não ter, agravamento no problema da hérnia de disco, porque não é que cura não, tá. Você trabalha para você não sentir dor, tá. Beleza. Aí a gente entrou no tecido ósseo ontem também, né. A gente falou que esse é um tecido muito importante, ó, vai formar o crânio, nosso crânio, vai formar os nossos ossos esqueléticos, desculpa, os nossos ossos, estruturais, né, braço, né, dos cíngulos, né, eh e também, ossos que vão proteger, né, então o crânio é um osso que protege o encéfalo, a caixa torácica que protege o coração e os pulmões, a própria vértebra que vai proteger a medula espinhal, tá. Eh, os nossos dentes também, gente, eles são feitos de estrutura óssea. Então, por exemplo, tem na parte de fora tem a dentina é feita de tecido ósseo, beleza? Por isso que, para você consertar as mordidas, eh, de de qualquer pessoa, o que que você usa? Para consertar a dentição torta, se não for caso cirúrgico, você coloca o quê? Isso, alguém da sala usa aparelho ortodôntico? Eu usei durante 12 anos. Tempo pra caramba, né. Eu usei durante 12 anos. O meu caso era classe 3, que eu sou meio queixudinha, e aí o seu caso é qual, Natália? Eu era queixudinha, e aí, em algumas, eh, hoje é cirúrgico, né. Uhum. É, eu tinha mordida aberta, classe 3 que chama. Então hoje, dependendo, você usa 1 ano, 2 anos, né, pouco tempo que você usaria, dependendo, né, do seu caso. E o que que é isso? Você está mexendo com o osso. Quando você mexe com o dente, você está mexendo com o osso, você está mexendo com posições, né. Em alguns casos é cirúrgico, é cortado o osso mesmo. Esse caso que eu falei para vocês da classe 3, é cortado o osso para encaixar, para que, haja uma harmonia no encaixe dos dentes, tá bom? E aí é colocado então o aparelho ortodôntico, beleza? Vocês sabiam que dependendo, eh, da é importante, além da mordida, você trabalhar a língua, de quem está usando o aparelho, porque a língua, ela é um músculo, ela é forte, e ela mexe com a posição do dente. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, nesse exato momento está parada agora, está de boca fechada, presta atenção aonde está a sua língua. Se a sua língua está encostando no teu dente ou se a sua língua está no céu da boca. Então, quem não fez, por exemplo, acompanhamento, você pode inclusive empurrar pela sua língua a sua dentição.
Então, às vezes, você fica com o aparelho muito tempo e não adianta nada, porque a sua língua não foi educada. Então, o certo ao descansar a língua é pegar a pontinha da sua língua e colocar no céu da boca. Então, é como se você fizesse assim, ó, tá ali falando, aí vai fechar a boca, a língua lá em cima e boca fechada. Se você ficar com a língua assim, no dente, ela empurra o seu dente. Então a galera, todo mundo, né, falando assim, é todo mundo, mas principalmente quem tá usando o aparelho e que é dentucinho. Tem gente que usa aparelho para consertar, porque é com os dentinhos para fora, meio Ronaldinho, né. E é só para lembrar aí que a língua, ela empurra. O dedo, né, criança que chupou muito dedo, o dedo faz força, né. É melhor o dedo ou chupeta? Menos pior, na verdade, né. A chupeta. Por quê? O dedo, ele tem força, ele empurra, né. E aí é difícil. Eu conheço uma moça, gente, que ela hoje ela deve ter uns 45 anos. Ela chupa dedo até hoje. Então, assim, criança que cresce chupando o dedo tem que prestar atenção, porque é um tipo de comportamento que precisa, mas é psicológico, né, João? É psicológico. Tem crianças, então, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque aí o dedo, como ele é o osso, ele tem força, né, ele mexe com a dentição todinha, depois dá um trabalho e, gente, convenhamos, né, aparelho, eu fiquei 12 anos, é muito ruim. É ruim para limpar, é ruim para comer, saem os brackets, né, machuca a boca, né, porque o negócio é muito ruim. Hoje evoluiu um pouquinho, né, que tem umas placas, umas coisas modernas, né, umas placas inteiras, assim, que é colocada. É interessante. A gente viu também sobre, eh, os tecidos, né, os tipos de células que, vão formar o tecido ósseo. Então a gente tem aí os osteoblastos, né, que são feitos por células jovens, né, que vão produzir bastante matriz óssea, rica em colágeno e glicoproteínas. A gente tem os osteócitos, que já são as células adultas, né, e tem os osteoclastos, né, que eles, são grandes, né, células grandes e que vão se locomover, na superfície do osso e degradam áreas lesadas e envelhecidas. Então eles dão uma repaginação, uma renovação óssea. E no caso de rompimento do osso, elas trabalham ali também para poder recuperar, para até fazer um calo ósseo, né, e conseguir recuperar. Lembrando que aquela parte ali que foi lesionada numa fratura, dificilmente ela vai ser fraturada de novo, pode ser que se frature outra parte. Igual o nosso colega aí que está jogando bola descalço e que fraturou umas 2 vezes aí o mesmo pé, mesmo dedo, né. O bonito aí. Quem que era? Era Carlos Cadu? Não sei, não lembro quem que falou ontem. Kevin, isso, eu sabia que era com K. É porque tem aluno que é Carlos com K e tal. Beleza. Eh, e aí, eh, falamos também que algumas o osso ele é depósito de cálcio e fósforo, que são minerais importantes para a contração muscular. Quando é retirado muito, se perde muito cálcio dos ossos, os ossos ficam tipo aquele chocolate, eu amo aquele chocolate, o aerado, é soufflé, não é o nome dele? Que é cheio de buraquinho dentro, então o osso fica mais ou menos assim, e fica poroso. Desculpa, ele fica poroso. E o osso daquele tipo, ele fragmenta muito fácil. Então, em alguns casos, as pessoas idosas que têm uma doença chamada osteoporose, que é o osso, né, que fica cheio desses buraquinhos aí por causa da carência do cálcio, né, foi perdido o cálcio, eh, a pessoa às vezes ela antes de cair, ela quebra o osso. Então, às vezes a queda foi consequência da fratura e não o contrário, porque às vezes a gente acha: "Ah, cai e vai ser fraturado", né, e às vezes não, fratura antes e depois cai. E geralmente desse período,
a gente tem que tomar muito conta, não só nesse período, a vida toda, eu acho, da nossa nutrição. Então, quando a gente tem uma nutrição mais rica em vitaminas, né? Quando a gente come frutos do mar, os frutos do mar são ótimos para os ossos, né? Porque tem fosfato, tem cálcio também. O próprio sol, né, gente? Tem gente que tem vitamina D baixíssima. Quem de vocês aí tem vitamina D baixa? Fez o exame num tempo aí, no último exame verificou que a vitamina D, né, de Deus, estava faltando, né, que Deus estava faltando, não, era vitamina mesmo, tá, gente? Vitamina D. Alguém aí nunca fez exame? João quase nunca toma sol. Falta de cálcio, Gabi toma reposição todo dia. Mas isso é genético, Gabi? Ou você se alimenta mal mesmo? Então, Gabi, mais da tireoide, então é por isso, é por isso. Ah, você já fez cirurgia, então você tem que tomar remédio a vida inteira, né, pra tireoide, a glândula tireoide. Você tem o quê? Hipotireoidismo? É na você tem hipotireoidismo. Não. Aí você tem uma tendência também, inclusive, a engordar, né. Aí tem que mais um motivo que tem que, tomar conta. É. João, gente, é importante ter contato com o sol, né, sol matinal de preferência. A vida ao ar livre, né, gente. Hoje a gente tá vendo que não dá para se aglomerar, né, também não dá para aglomerar ao ar livre, mas, o ao ar livre ele te possibilita muitas coisas boas, né, da vida e o sol ele é muito bom, o andar numa floresta é muito bom, são trocas necessárias que a gente precisa. E o sol, ele é maravilhoso. Ele é importante porque ele vai ajudar a sintetizar a vitamina D. E a vitamina D é para a nossa vida, né? Para produção, por exemplo, tem pesquisas atuais que estão falando sobre a sua imunidade, tem muito a ver com a vitamina D. Então, se você tem presente em níveis bons a vitamina D, mostra que você é uma pessoa mais resistente, né? Você está mais bem preparado, seu corpo está mais bem preparado para combater algumas doenças. É vitamina D e C, né, gente, que são hiper necessárias. Todas as vitaminas são necessárias, a K, vitamina D, C, complexo B, que é importante para a parte nervosa. Então, assim, todas as vitaminas têm que estar ali em dia. Por isso que é importante a alimentação correta, tá? Alimentação adequada, menos alimentos industrializados, mais alimentos de verdade, alimento que dá no pé, sabe? Vá à feira, toma um solzinho, né? Feira de manhã é bom, vai de máscara, bonitinho, se protegendo, e vá à feira, compre, inclusive do produtor familiar, né, que tem agricultura familiar, aquele que produz, que tem um sítio que produz batata doce, que produz banana, né, que produz as hortaliças. Aqui Viana, algumas regiões de Cariacica, né, a parte mais rural, há muitos produtores, né, muitos agricultores familiar. Então, eles vendem num preço super acessível. Eu amo feira, amo. Gosto de manhã comprar aquela verdura, aquelas coisas assim, as frutas. Tem outro sabor, né, gente? A banana do produtor rural, ela tem outro sabor. É diferente daquela banana insossa do supermercado, né? Banana do supermercado é aquelas bananas grandes, aquelas que assim, enfim, às vezes pode ter até agrotóxico, e às vezes o produtor rural, por ele produzir em menor quantidade, ele consegue controlar bem as pragas, e às vezes não bota nenhum agrotóxico, né? Então, vale muito a pena. Você toma um sol e ainda compra um monte de coisa boa. Aqui a gente tem, mas qualquer a tireoide influencia a vitamina D. Não, na verdade, ô João, a Gabi falou que ela faz reposição do cálcio, tá?
É porque a paratireoide, ela ajuda a controlar a quantidade de cálcio. E aí, como ela tem hipotireoidismo, ela tem um problema na tireoide. Mas aí a vitamina D é outra história. É que eu comecei a falar de vitamina D e perguntei quem que teve ausência de vitamina D, que é bem comum na idade de vocês, assim, bem comum não, é esperado, né, que muitos de vocês, por não botarem a cara no sol, por ficarem, por exemplo, passam às vezes o final de semana dentro do quarto, jogando videogame dentro de casa e não botam o pé na rua. É diferente de antigamente, na minha infância, que a gente vivia na rua, né? Ia para a escola, voltava, ia para a rua, só voltava de noite, né? Porque também tinha medo do escuro. E aí ficava brincando o dia inteiro na rua, era de bola, era de pique, então a gente sempre pegava muito sol, né, sempre brincava, aí é diferente. A geração de vocês é um pouquinho diferente, né, sem contar dos riscos, né, de estar na rua, aquela coisa toda, mas vocês ficam menos ao ar livre. Aí a minha sugestão é: vá ao ar livre, vá passear, né, tem um pouquinho não tinha celular, isso aí, Marcos. Tenta, quando você pensa em ô Marcos Cerqueira, eu te mandei bem uma mensagem de alguma coisa do trabalho, hein. Você olhou lá? É Marcos Cerqueira mesmo. Me manda um e-mail que a gente precisa trocar uma ideia sobre o a cos coisa do trabalho. É, que você não participou do grupo. Eu publiquei lá na página, lá no portal. Qualquer coisa você fica não, mas eu acho que vai cair também, né. Me manda um e-mail pra gente conversar, tá? Que eu não tenho seu e-mail, aí você me manda um e-mail. Você tem o meu? Tá? Que aí a gente troca uma ideia sobre a situação aí do seu trabalho. Eh, Aí, enfim, a gente não tinha esses recursos, celular e tudo mais, e ficava brincando na rua mesmo, e era bastante saudável, bem saudável. Deixa eu voltar aqui. E aí essa questão da osteoporose, ela tá relacionada também com a carência da vitamina D, né, e também chega em uma determinada idade, a mulher, ela vai perdendo um hormônio sexual, que ela tem em uma quantidade boa durante a vida, que é o estrógeno, né. Então tá associada a isso também. Por isso que muitas mulheres precisam de fazer reposição hormonal, reposição do estrógeno, para que ela possa ter as células também, ósseas, e que não cause esse prejuízo aí que é a osteoporose, tá bom? E é muito comum, né, na idade, aquela idade chamada menopausa, em que a mulher ela, cessa a sua parte reprodutiva. Então ela, por exemplo, para de menstruar, né, para de ovular, beleza? Então a osteoporose, aqui tá em uma imagenzinha, ó. Essa segunda imagem aqui tá mostrando o tecido ósseo com osteoporose. Você vê que os buraquinhos, né, igual eu falei, desculpa, igual eu falei, o tecido ósseo, ele fica parecendo aquele chocolate aerado. Aí aqui na imagem também do livro tá mostrando a estrutura óssea, né, bem parecido com o do que eu postei lá do material, né. Aí a epífise, que é a cabeça do osso, a diáfise, né. Aí você tem as partes do osso, essa parte externa é o periósteo, aí a gente tem uma camada mais interna que é o endósteo, né, dentro tem a medula óssea amarela, aí a gente tem também a medula óssea vermelha, que é aonde é feito as células sanguíneas, né. Aí a parte esponjosa do osso, né, aonde está exatamente a medula óssea. Medula óssea produzida aqui então, beleza? A medula amarela é aquele que você chama de tutano. Já pegaram o osso assim, viram o tutano? Tem gente que come aquilo, né, corta o osso assim. Quem come rabada, você come bastante esse material aí. Eu não como essas coisas não, gente. Queria comer não, não queria comer também não. Eh, Aí aqui também tem uma imagem, um corte desse osso, né,
mostrando aí o osteócito, a matriz óssea, canal central. Aqui é o canal, né, aonde passam os o sangue, né, para nutrir, né, aqueles canais centrais, né, e os perfurantes, da canal de Havertz e de Volkmann. E aí, a gente tem o crescimento ósseo, né, se a gente pensar assim, uma criança ela nasce de um determinado tamanho e o adulto ele fica mais alto. E por que que cessa o crescimento? Tem a ver com o hormônio, tá. Então o hormônio de crescimento ele é chamado de GH. Esse hormônio, ele que vai, ser liberado na sua corrente sanguínea para que os seus ossos possam se desenvolver, né. E ele tem um tempo, né, então você tem estirões, então em determinadas idades você tem estirões de crescimento. Percebe que, sei lá, quando você tinha de 2 para 3 anos, né, você teve um estirão, né, depois de uma outra fase, né, de 6 a 7, outra estirão, né. E aí tem uns estirões que são maiores, assim, por exemplo, de 12 a 13, 14 anos, assim, vocês têm uma parte de estirão bem grande também, né, que aí é onde a gente olha, assim, e fala: "Nossa, como que você cresceu", né. Tem criança que é muito evoluída, de altura, você está falando? Fernanda? É. É por é. É porque assim, a altura também ela vai variar, não quer dizer que ela vai ser do tamanho do seu pai, da sua mãe, pode ser muito bem maior ou menor, tanto faz. Não, não, porque assim, depois da menstruação, o estirão não é tão grande, tá, assim, é porque assim, até a menstruação, você tem que ter crescido um determinado tamanho, né. Ah, crianças que têm problema com crescimento, os médicos suspendem a menstruação, dão medicamentos, por exemplo, para a menina suspender a menstruação, para que ele possa entrar com hormônios de crescimento. Aí a criança toma aquele hormônio para ela chegar a uma estatura que é esperada, geneticamente ela, né, que ela teria. E aí é por isso que suspendem a menstruação, que a menstruação ela vai dar, aí são outros hormônios presentes, né, que vão dar algumas características e que impede esse medicamento que ele vai usar para desenvolver a criança. É por isso, tá bom? Alguém aí na sala precisou de fazer? Não, não, não tem nada a ver com: "Ah, depois cresce mais", não, é por isso. É porque, assim, dependendo, geralmente depois da menstruação, você não cresce como você cresceu antes, assim, em períodos de estirões. Os meninos, né, crescem bem mais, né. E aí, então, esse hormônio do crescimento, ele é liberado, pela hipófise, né, que é considerada uma glândula mestra, tá, a glândula que comanda as outras glândulas. Aí aqui o tecido adiposo também, né, mostrando aqui, ó, esses tecidos são células, né, que vão formar o tecido, e elas estão cheias de gordurinhas. Aí quando eu falei: "E quando você emagrece?", elas esvaziam, beleza? Ó, aqui tá falando de obesidade infantil, falei bastante sobre isso nas aulas anteriores, né. E aí a gente entra então no, tecido hematopoético, que é aquele tecido que vai formar o sangue, né. E aonde ele é produzido? Ele é produzido aqui, ó, na medula óssea vermelha, tá. E aí aonde, são produzidos o quê? Os leucócitos, que são as células de defesa, os eritrócitos, que são as hemácias, né, outro nome para hemácia, e a plaqueta, que é importante para a coagulação sanguínea. Até comentei ontem, de pessoas que teve dengue, por exemplo, e teve problemas na produção de plaquetas, beleza?
O sangue, então, ele é feito de quê? Se a gente pegar assim, esse sangue que é tirado da seringa, aquela coisa líquida, o que, que é isso? O sangue, ele é uma mistura heterogênea, sabia? Ele não é uma mistura homogênea, lembrando aí da química, né? É uma mistura heterogênea. Por quê? Porque eu consigo separar. Eu consigo separar em partes, né? Então eu tenho a parte é, celular do sangue, essas células que vocês acabaram de ver aqui embaixo, e eu tenho a parte que é plasmática, né, que é o plasma. O que é o plasma? É a parte aquosa do sangue, é a parte que tem lá proteína, minerais, vitaminas, né? Tem água, beleza? Então, ó, o plasma, ele vai ser 55% do sangue, né? E a maior parte desse plasma é água e a outra parte são os minerais, né? E a outra partezinha bem pequenininha, cerca de 1% dos aminoácidos, né, hormônios, tudo que está ali. E aí, o sangue de uma pessoa, por exemplo, de 70 quilos, é em torno de 5,5 litros, né, que a gente tem de sangue. E a função do sangue, né, é transportar os nutrientes, né, é um Uber do sangue, um Uber do corpo, ele vai levar, transportar, né, defesa, né, contra agentes invasores, né, antígenos, termorregulação, o sangue também, quando ele está circulando, é importante para o controle da temperatura corporal, né? Ele também aquece, tanto que quando sua mão está gelada, se você fizer isso, ela está sem sangue. Aí você faz isso para quê? Para movimentar o sangue, né? O pé também é a mesma coisa. E o equilíbrio hídrico e iônico, o equilíbrio de água e o equilíbrio de íons. Não é só água, né? Então, eu tomo sucos, como coisas, né, que tem sais, tudo isso aí vão me dar líquidos para meu corpo e a água, uns 3 litros de água que a gente tem que beber por dia, pelo menos, e também os sais necessários, porque eu não posso ter carência de sal, porque senão minha pressão cai. Ó, já que aconteceu, tô meio tonta, vou botar um salzinho debaixo da língua. Então, os sais, eles vão ajudar você no seu equilíbrio iônico. Eu fui para Chapada não, para Pico da Bandeira e eu suei muito. E eu só estava fazendo reposição de água. Quando eu desci do pico, a dor de cabeça foi intensa. Por quê? A ausência de sais. Eu esqueci de tomar Gatorade. Quer dizer, nem levei. Agora, para as minhas trilhas, eu sempre levo o Gatorade,